Afinal, onde realmente o Titanic se partiu? Depois que os destroços do Titanic foram encontrados em 1985, uma grande questão veio à tona. Onde, como e quando o Titanic se partiu em dois? Muitas teorias surgiram desde então. Titanic se partindo atrás da quarta chaminé, Titanic se partindo atrás da terceira chaminé e até mesmo na frente da terceira chaminé. Há também outras teorias mais audaciosas, como a do Titanic se partindo em formato V. Apesar de tudo, todas essas teorias trazem algo em comum. O Titanic se partiu em algum lugar abaixo da terceira chaminé. Mas por que ele se partiu justo aqui? O que tem nessa região que torna o navio mais frágil? Não, o Titanic não era um navio fraco, mas nessa região há alguns detalhes que tornam a estrutura do navio mais suscetível ao rompimento caso a embarcação fosse levada a um nível de extremo estresse. E foi isso que aconteceu. Não sei se você já assistiu algum documentário contando como o World Trade Center desmoronou. Resumidamente, o grande incêndio causado pela explosão do avião enfraqueceu alguns andares que acabaram desabando, deixando apenas as paredes verticais do edifício, enfraquecendo a estrutura como um todo e causando o colapso do prédio. Mas o que o World Trade Center tem a ver com o Titanic? Aqui atrás da terceira chaminé tem um grande vão que vai do convés de botes até a quilha. Conhecida como deck house, essa casinha envolta por tubulações de água potável servia para ventilar e iluminar a casa das máquinas logo abaixo. Além disso, ela também dava acesso ao convés de botes. Dessa forma, os foguistas, engenheiros e outros tripulantes que trabalhavam lá embaixo por horas poderiam subir e tomar um ar no convés. Isso também permitia um espaço que deixava a área da primeira classe separada da área da segunda classe no convés de botes. Logo ao lado desse poço, temos um gigantesco duto que drenava os gases das salas das caldeiras 1 e 2 para a terceira chaminé. Para melhor ilustrar como essa clarabóia próxima do duto da chaminé pode ter colaborado para a ruptura do Titanic, vamos a um exemplo que vi em um documentário sobre a queda das Torres Gêmeas. Com algumas placas de isopor, 4 fios de macarrão e algumas moedas, irei mostrar como a região abaixo da terceira chaminé do Titanic era o ponto mais fraco do navio, dando brecha para a ruptura. Com uma placa de isopor embaixo e outra em cima conectadas por fios de macarrão, irei empilhar algumas moedas de 1 cruzeiro, que hoje já deve estar valendo mais que R$1. Como podem ver, nossa estrutura com um vão no meio desmoronou apenas com o peso de 3 moedas. Agora iremos colocar uma placa extra no meio e nossa estrutura agora parece estar bem firme. Empilhando as moedas, perceba que com 3, a nossa estrutura ainda parece bem firme. No primeiro exemplo, ela já tinha desmoronado. Prosseguindo, concluímos com 12 moedas de 1 cruzeiro e nossa estrutura ainda está de pé. Conseguem perceber agora por que eu mencionei o caso das Torres Gêmeas? Claro que o Titanic foi projetado para permitir um vão gigante e se manter à tona por toda uma carreira. O Olympic era gêmeo e nunca sofreu problemas estruturais. Mas quando o Titanic colidiu com o iceberg às 11h40 da noite, o peso da água na região da proa começou a forçá-la para baixo já no minuto seguinte. O Titanic foi projetado para navegar com seu casco e hélices completamente submersos, e cada minuto que passava, toneladas de água continuavam a invadir o navio, fazendo a estrutura sofrer tensões que nunca foi projetada para suportar. Quanto mais a proa afundava, mais a polpa se erguia no ar e em algum momento ela não iria mais suportar. Depois de sustentar a polpa se erguendo no ar por mais de 2 horas, o navio se partiu, e uma área crítica para o início do colapso seria exatamente abaixo da terceira chaminé. No filme Titanic de 97, vemos o Titanic se partindo atrás da terceira chaminé.
Mas o problema dessa cena é que o navio foi cortado quase que perfeitamente. Tá parecendo até nosso Titanic que flutua e afunda e se quebra e que está disponível à venda em nosso site www.3dminic.com. Na vida real, esse corte quase perfeito jamais teria acontecido, pois uma estrutura complexa como o Titanic faria do local da ruptura um verdadeiro cenário do filme 2012, com o chão se despedaçando em vários locais ao mesmo tempo. Mas então eu quero levantar uma questão. Onde começou a primeira fissura? Navios como o Titanic são construídos com aço extremamente rígido e precisam de uma proteção para que, quando eles encontrem tempestades, não sofram com rachaduras nas fortes ondas. Bem diferente dos navios modernos que são totalmente flexíveis. Então, para isso, a junta de expansão foi criada. É uma pequena abertura na estrutura do navio que pode dilatar e contrair e diminuir a tensão no casco. No Titanic, havia duas juntas de expansão, uma entre a chaminé 1 e 2 e outra atrás da terceira chaminé, exatamente na zona da ruptura. Após o naufrágio do Titanic, o Britannic foi construído com as mesmas juntas de expansão. Mas havia uma modificação. O início da junta de expansão da classe Olympic começa no convés dos botes e a fenda se estende até o topo do convés D. Diferente do Titanic, que tinha o final da junta de expansão em um formato em V, o final da junta de expansão do Britannic era em um formato de círculo, e esse novo formato imposto no Britannic acabaria com as rachaduras que apareciam na base desse mecanismo. Como informação extra, aviões usam janelas redondas para evitar rachaduras. E sim, um dia os aviões tiveram janelas quadradas, e deu bem ruim. Depois do naufrágio do Titanic, ainda em 1912, um forte rumor de que o navio havia se partido tomou conta dos jornais. Mesmo com os relatos, a Harland & Wolff, construtora do Titanic, negou isso até o fim. 73 anos depois, descobrimos que, de fato, ele havia se partido. Será que a Harland & Wolff desconfiou da junta de expansão do formato em V e alterou para um formato redondo no Britannic em 1914? Seria só uma coincidência? Nunca saberemos. Mas é compreensível que a construtora tenha negado tal afirmação. Imagine a crise que o estaleiro sofreria se afirmasse que os navios que eles constroem estão se partindo ao meio. Certamente ela perderia grandes clientes como a Holland American Line, a Red Star Line, a American Line e a própria White Star Line. Poderia ser o fim da construtora. Iceberg, right ahead! Depois que o Titanic bateu no iceberg, milhares de toneladas de água começaram a forçar a proa do navio para baixo. Com a popa se erguendo no ar a cada minuto, a tensão na estrutura aumentava a cada momento. A junta de expansão na popa agora está dilatada até o limite e começa a romper a lateral do casco. 2h20 da manhã, todo aquele peso que antes era suportado pela quilha, agora está forçando uma região do navio que é mais fraca comparada ao restante da embarcação. O casco do navio começa a se deformar e as janelas começam a quebrar. Várias fissuras ao redor da terceira chaminé e da deck house começam a emergir no convés, com um vão gigantesco da clarabóia, um grande duto da terceira chaminé e uma estrutura naturalmente dividida pela junta de expansão. O navio desaba. Eu gostaria de ressaltar que, apesar de tudo, o Titanic não era um navio fraco. Ele foi construído pelos melhores engenheiros da época e representava muito mais que apenas aço e rebites. Ele era um símbolo de progresso, de uma era em que acreditavam que nada era impossível. O Titanic não era um navio problemático. Ele apenas foi submetido a tensões que nenhuma estrutura moderna aguentaria. Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder novos vídeos. Visite nosso site de miniaturas históricas 3dminic.com. Obrigado por assistir.